Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Em tempo de aniversário, a Fundação Francisco Manuel dos Santos contabiliza 1 milhão de livros colocados nas mãos dos portugueses ao longo de 9 anos de edições. Porque todos estes livros motivam o pensamento e o debate de ideias. Neste programa vamos falar das ideias que lançam os livros, também naturalmente do seu papel na sociedade de hoje, nas democracias, importância dos livros nas nossas vidas. Motivo para esta conversa, os nossos convidados António Araújo, o diretor de publicações, membro da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e Pedro Mexia, poeta, cronista, comentador, crítico literário, entre muitas outras atividades que teríamos aqui muito tempo para descrever. São os nossos convidados da Capa à Contra Capa desta semana para a conversa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, António e Pedro Mexia. António é um repetente no nosso programa, com gosto de sempre recebê-lo. O Pedro também, obrigado pela vossa presença. Obrigado. Eu não posso deixar de começar, António Araújo, por falar do 1 milhão de livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos a falar dos ensaios e retratos, vendidos em quase todos os lugares. Ainda há lugares onde não chegam os livros, talvez na biblioteca do Palácio da Ajuda, pelo que percebi. Há lugares, os livros acho que chegam a todos os lugares. Possivelmente vamos descobrir os sítios onde não haja pessoas, aí possivelmente não há muitos livros. Mas ainda há pouco falava com o Pedro, realmente 1 milhão não é só um número redondo, é um número bonito. Aí incluem-se as ofertas que a Fundação também faz, mas que para esse 1 milhão não contribuem nem sequer, talvez menos de 10% desse 1 milhão, para todas as escolas. Inclusivamente fizemos um protocolo com Cabo Verde, com o Ministério da Cultura, e todas as escolas de Cabo Verde têm os nossos livros. E, como disse, essencialmente são ensaios e retratos. Também nas publicações da Fundação se incluem os estudos e aquilo que muitas vezes chamamos híbridos, que são livros que não estão inseridos numa coleção. Por exemplo, um livro muito interessante de José Afonso Furtado sobre a literacia, o universo digital, e também outro, Limites da Ciência, de Jorge Calado, só para citar já agora citar um terceiro, de Filipe Duarte Santos, As Alterações Globais. São outros livros que a Fundação disponibiliza, mas essencialmente 1 milhão de livros corresponde sobretudo à coleção de ensaios, que já tem 87 títulos, e à nova coleção de retratos, que são reportagens, etc. Inclui os e-books também? Não, aí penso que não. Penso que os e-books ainda é relativamente residual. O que temos é um canal de venda online que está, não é uma Amazon, nem é sequer uma Book, mas está a funcionar bem. E em relação à aposta nos audiolivros, que é também... Começou ontem. Vamos ver, como aliás ontem o diretor-geral da Fundação dizia, David Lopes, em Portugal não há muita tradição dos audiolivros, e mesmo lá fora acho que foi um bocadinho uma moda, não sei o que é que achas, Pedro, mas foi uma moda um bocadinho passageira, mas é importante o acesso aos livros até por uma questão de democratização do ponto de vista de pessoas com deficiência, e é uma preocupação que nós na Fundação temos muito, muito marcada, e possivelmente mesmo no âmbito de outras plataformas de informação como temos, a Pordata, estamos a tentar ver se asseguramos maior acessibilidade para cegos e ambliopes. Pedro Mexia, que diferença pode fazer este 1 milhão de livros nas mãos dos portugueses? Bem, eu acredito que os livros fazem sempre diferença. 1 milhão de livros forçosamente têm que fazer diferença. Sobretudo, acho que podem fazer diferença, tendo em conta o perfil desta coleção, neste aspecto, que é o facto de a discussão pública e também a privada, porque além das discussões públicas há milhões de discussões privadas sobre assuntos que interessam a todos, mas as discussões públicas e privadas muitas vezes tendem a ser feitas com base em impressões, em opiniões, que são opiniões, digamos assim, na melhor das hipóteses, empíricas, na pior das hipóteses preconceituosas. De café mal informado. De café no mau sentido da palavra. Há ótimas discussões de café também, mas há uma dimensão que tem tudo a ver também com o trabalho da Fundação de fornecer dados para que se discuta sobre eles. Eu acho que isso é bastante importante, nomeadamente quando há tantas discussões que nós vemos no espaço público que existem como se não houvesse trabalho feito sobre essa área, como se não soubesse nada sobre aquilo, como se cada pessoa pudesse dar opiniões ignorando
que há investigação, trabalhos académicos, etc., sobre essa área, e que, portanto, bem ou mal, tem que se partir do que se sabe e não do que se acha, porque sim. E eu acho que essa é uma das virtudes principais da própria ideia da coleção, e tenho a certeza que dos efeitos que ela teve nas pessoas que leram, que não sei se há alguém que tenha a coleção inteira. Eu tenho a coleção inteira porque me oferecem, mas mesmo que não me oferecessem, teria boa parte. Mas a promoção da leitura é um objetivo, António? Não é o objetivo primário, acaba por ser-lo. Lateral. Nós gostávamos de promover mais a leitura, significa que as pessoas estivessem a ler os nossos livros. Mas sim, indiretamente, o facto de estarmos em todas as escolas, prisões, hospitais, nessas bibliotecas, é uma forma de promover a leitura e, por outro lado, ter, como disse o Pedro, os ensaios que têm dados objetivos. Por exemplo, vamos ter um ensaio sobre desperdício alimentar este ano, de Iva Pires, em que, com base em números que muitas vezes nós não conhecemos, ela mostra que o desperdício alimentar em Portugal, agora não tenho aqui o número correto, mas é dos mais elevados da Europa, não sendo o mais elevado. Atenção, há países com maior desperdício alimentar. E eu penso, como disse o Pedro, dar informações. Por exemplo, a Pordata teve um número que é o seguinte: o salário mínimo em Portugal, desde que foi criado, logo a seguir ao 25 de Abril, até hoje, mantém o mesmo valor, no sentido, em termos reais, como é evidente, não é em termos nominais, portanto mantém o mesmo valor. Eu acho que é importante os portugueses, num debate sobre o salário mínimo, perceberem que ele não sofreu, não acompanhou, o aumento de bem-estar desde o 25 de Abril. E, portanto, são dados que já existiam, dados estatísticos que já existiam. A Fundação não produz informação estatística primária, mas a sua divulgação é importante. Agora, que a promoção da leitura esperamos que seja maior, sim, até pela abertura, desta coleção de retratos, que são livros mais subjetivos, mais vividos e, portanto, que podem interessar, a um grande público. Um dos tópicos que ficou da nossa última conversa aqui com o Francisco José Viegas tinha a ver com a qualidade da leitura que nós temos hoje em dia. Pedro Mexia, gostava de ouvir, porque depois isto entrou também na promoção da própria leitura, mas como fomentar uma leitura de qualidade e se este milhão de livros poderá fazer a diferença no acesso nas bibliotecas, mas sobretudo o tempo que temos também para a leitura hoje em dia, tendo em conta aquilo que o António costuma chamar o combate ao tédio, não é? Da sociedade atual. Eu tenho uma opinião um bocadinho, talvez, que algumas pessoas podem considerar elitista sobre essa matéria. Eu acho que, na maior parte dos casos, quem não lê, não quer ler, no sentido em que há pessoas que têm uma vida pessoal e familiar tão grande que não lhes permite ler, e há pessoas a quem não foram dados os instrumentos ou que não têm. Mas boa parte das pessoas que dizem que não têm, há muitas pessoas que dizem que não têm tempo de ler. E todas as pessoas, isto é totalmente empírico, que eu conheço, que me dizem que não têm tempo de ler, têm muito tempo para fazer outras coisas em que não estão a ler. Tem tempo para estar nas redes sociais, tem tempo para ver debates sobre futebol, tem tempo para muitas coisas. E acho bem que tenham tempo para essas e para outras. Agora, é uma questão de gestão de tempo. Há de facto, uma subvalorização da importância da leitura, uma série de mitos acerca da leitura e dos livros e da literatura em particular, e portanto não é praticamente, é raríssimo encontrar um caso, alguém que me diz não tenho tempo para ler e isso ser totalmente verdade. São prioridades. Porquê é que há mitos? São prioridades. O que é que aconteceu pelo caminho? Bem, vamos lá ver, há mitos, há competição forte, não é? Evidentemente que hoje em dia há outro tipo, sobretudo para as gerações que já nasceram com o digital, o panorama é muito diferente, ou seja, eu estou a falar, apesar de tudo, pessoas que foram formadas noutro padrão e que têm mais responsabilidade, se não leem, têm mais responsabilidade nisso, elas próprias, acho eu. É muito diferente ter nascido num ambiente em que o livro já tinha desaparecido das prioridades e do cenário, digamos assim, daquilo que se pode chamar uma pessoa culta ou bem informada ou interessada. Isso é muito diferente, isso exige este tipo de estratégias que passam pelo ensino, etc. Mas, na verdade,
em de várias maneiras se percebe que várias tentativas para pôr as pessoas a ler funciona. Por exemplo, um dos aspectos uma das experiências mais curiosas que tem havido em Portugal são aquela que se chama as comunidades de leitores. Não estamos a falar de multidões infindáveis, mas estamos a falar de grupos de pessoas com a sua demografia própria, que tem a ver, que é mais feminina que masculina, que é mais velha do que nova, que é mais desempregada ou reformada do que população ativa, é verdade, tudo isso, mas pessoas que, se a leitura tiver um enquadramento, alguém que as guie, alguém que as oriente, a própria ideia de uma comunidade à volta de um livro ser útil para discutir um assunto, tudo isso, eu conheço várias pessoas que se dedicam a esse tipo de comunidades de leitores e aquilo fecha sempre com pessoas por inscrever porque os pedidos são mais do que a disponibilidade de lugares e, portanto, isso mostra que é preciso também apresentar estamos a falar deste milhão de exemplares de uma coleção ou de um projeto editorial que também passa muito, e todos nós sabemos isso, passa muito pela maneira como ele surgiu, pela distribuição, não é? Sim. Que é evidentemente um dos pontos essenciais hoje em dia na relação das pessoas com as livrarias, com os livros, são as livrarias. Não é como se toda a gente tivesse livrarias na sua rua ou às vezes na sua cidade. Não é que as livrarias que têm esse nome tenham livros, de não ser os livros que saíram no último mês. E, portanto, isso são tudo... Há responsabilidades aí que são dos editores, há responsabilidades aí que são governamentais, autárquicas, etc. Mas eu, que não me caracterizo provavelmente pelo otimismo, tenho a sensação de que várias pessoas que têm feito projetos específicos na área dos livros têm resultado, têm havido interesse. O interesse que é minoritário, senão não estamos a competir com as telenovelas, não estamos a competir com o futebol. Isso, toda a gente sabe isso. António. Durante muito tempo colocou-se o problema, o debate, quando surgiu a televisão, até há um livro, já que falamos muito de livros, que é aquele 7 argumentos para acabar com a televisão, está da Antigona, que é um belo livro. E pensava-se que a televisão seria o grande inimigo, mas esta inimizade aos livros, realmente os telemóveis, aos livros e uma série de outros aspectos, como a convivialidade entre as pessoas, basta ver, vemos uma mesa de jantar e está uma família... E antigamente ainda todos a olhar para os telemóveis e ver-se, por exemplo, nos transportes públicos, antigamente e de vez em quando havia pessoas a ler livros, e, curiosamente vê-se mais no estrangeiro do que cá. Sim. Miguel Esteves Cardoso uma vez tinha uma crónica interessante sobre que o português está sempre à coca, nunca gosta, mesmo numa mesa de um café, há pessoas que trabalham em cafés, mas não gosta, está muito distraído, está-se com medo de alguém que lhe esteja a dizer mal nas coisas. Portanto, nós estamos sempre muito atentos. Até os grandes leitores têm que ter tempo para as redes sociais hoje em dia. Se calhar os grandes leitores estão a ler cada vez menos livros. Possivelmente. Agora, o que o Pedro disse da questão da distribuição é interessante, porque nós vemos há um autor norueguês, o Erik Lage, que fez agora este livro Silêncio na Era do Ruído. Ele também tem um livro que ele foi o homem que esteve nos polos, foi aos 2 polos, está no Guinness, ele foi ao Everest e tudo. E ele é editor também. E edita bons livros, da Prémio Nobel, a Svetlana Alexievich, é tudo. E ele tem um grande sucesso como editor, é dos maiores editores da Noruega. Porquê? Porque a sua distribuição é feita nos supermercados. Portanto, talvez a própria distribuição dos livros tenha que ser repensada e as próprias livrarias. Porque hoje o que vemos é que nós não nos podemos esquecer, não julgar que o facto das pessoas lerem é talvez um dos mitos, se calhar, que o Pedro queria denunciar, não sei, Pedro diz-me-ás, mas é o facto de se ler literatura trash, a pessoa até fica encerrada no universo do lixo, não vai passar para ler outro tipo de leituras. É um bocadinho a ideia que a pessoa se lê muito... Sim, eu não estava a falar disso, mas concordo com isso, ou seja, essa ideia de que... Pode-se ler o que se quiser e depois... Bom, num certo sentido, vamos lá ver, há duas coisas diferentes. Primeiro, eu não sou moralista sobre aquilo que as pessoas leem. As pessoas leem o que querem e têm todo o direito a ler, como têm todo o direito a não ler. Essa ideia de que as pessoas não sobrevivem sem livros, há quem não sobrevivesse, enfim, literalmente sobreviveria, mas há quem teria uma vida difícil se não lesse, e há pessoas que não precisam disso. Agora, o que é preciso é que as pessoas tenham possibilidade de
tenham escolha em termos de, na escola, lhes terem um cânon que não lhes mata o gosto pela leitura, mas pelo contrário, que tem a ver com o tipo de textos que se ensina e a maneira como se ensina esses textos, que as bibliotecas, que apesar de tudo nesta equação toda é das coisas que funcionam melhor, é dos elementos que funcionam melhor, é a rede das bibliotecas, estejam não só bem equipadas, mas tenha de facto esse tipo de movida, passa a expressão à volta dos livros. Eu devo dizer que as minhas experiências, praticamente todas melhores, em termos de contacto com leitores, não digo necessariamente com meus leitores, mas com leitores, foi em grupos organizados por bibliotecas ao longo do país, por todo o país, e depois que as livrarias tenham livros, o que eu insisto muito nisso, porque começa a ser difícil. Começa a ser difícil. A ideia, por exemplo, de que um livro que tem 2 anos é um livro antigo, é um tipo de resposta... 2 meses já. Isso é da voragem da publicação. Quer dizer. Sim, exatamente, e evidentemente todos os destaques condicionados por promoções das editoras, etc., toda essa lógica que nós conhecemos. Vai havendo algumas livrarias de nicho que conseguem ter o seu público fiel, mas ainda há pouco tempo vinha no jornal uma infografia no público, uma infografia sobre as livrarias que fecharam em Lisboa no século XXI, e era uma calamidade pública. Fecharam entre livrarias e alfarrabistas, foi uma razia total, por várias razões, não só por questões ligadas ao livro estritamente, também tinha a ver com as rendas, em alguns casos, mas era catastrófico, e evidentemente que se não houver livrarias, sempre há as bibliotecas, mas numa cidade, se não houver livrarias, é muito complicado. As pessoas, a ideia que eu tenho é que as bibliotecas mais concorridas são as bibliotecas de terras mais pequenas. Pelo menos é a minha impressão, lá está, empírica, porque são pessoas que têm ali livros que não têm necessariamente nas livrarias, enquanto, por exemplo, em Lisboa sinto muitas vezes uma certa atitude snob em relação às bibliotecas. Nunca fui a uma biblioteca, que se eu quiser vou comprar um livro. Tal e livraria Y e X, mas isso já nem é verdade, porque isso já cada vez menos cada vez mais as opções de escolha se reduzem. António, a importância dos leitores vai depois dar aos escritores que temos. A maior parte deles, em princípio, serão também leitores. Espera-se que sim, não é? Eu estava a lembrar-me de um caso que o Pedro Mexia também conhece bem, de Rosa Oliveira, que chegou tarde à publicação, depois de ter lido bastante, e ele continua a ler, escreveu para a gaveta muitas vezes, e depois há aqui um fator que eu queria trazer aqui, porque ambos são bloggers, que ela foi testando também na net um conjunto de textos. Ou seja, a internet também permitiu trazer gente para a escrita em papel como nós conhecemos. É isso? Sem dúvida, isso, claro. E é também, eu e o Pedro trabalhámos há muitos anos, ou escrevemos há muitos anos para o ADN jovem, não é? Era DNA. Para o DNA. Eu pôs 2. Pois, mas eu acho que a importância dos suplementos nos jornais também é muito grande. Eu, por exemplo, gosto de ver sempre aquelas recensões mais pequenas do João César Silva no Diário de Notícias, porque me chama a atenção para alguns livros que podem estar desaparecidos nas livrarias. Mas há falta de crítica literária, ou não? Hoje estamos a comparar-nos com tempos que já não voltam. Eu acho que sim. Há falta de crítica e os críticos... Há falta de crítica, não é? Sim, é mais... Porque o Pedro há bocado dizia que não era moralista, mas eu lembro-me de uma crónica tua, uma crítica tua, um livro do Miguel Graça Moura, aquele livro pseudo-erótico, ou que nem sequer acaba, de memórias. Como é que o livro se chamava? Já nem me lembro como é que... Bem, todos nos esquecemos e acho que é preciso... Não, mas não, Google. Repara, eu divertia-me com o conteúdo daquele livro. Eu digo que não sou moralista no sentido de que... Não, eu compreendo o que estás a dizer. Que vergonha esta pessoa, o meu vizinho do lado que não leu o Proust. Eu acho que há às vezes uma sobranceria das pessoas da como cultura. Se nós tivéssemos lido... Exatamente. Há uma sobranceria às vezes das pessoas em relação ao que os outros fazem com a vida, incluindo nas suas leituras, que eu acho desagradável. E portanto eu prefiro, uma das coisas naqueles inquéritos de verão há sempre umas figuras públicas a dizer que
que leram, ou em geral que leram, coisas que obviamente não leram. Então, quando nós os conhecemos pessoalmente, temos certeza. Portanto, eu acho isso pior. Acho pior uma pessoa fingir uma cultura que não tem do que assumir, por exemplo, não gosto de ler. Não há nenhuma figura pública. Não há nenhuma figura pública que diga não gosto de ler, por exemplo. Não, pelo contrário. Os políticos dizem sempre o que é que gostam mais de fazer. Pois inventam livros que não existem, títulos que não existem. Também é o caso. Títulos que não... Mais do que um. Mas em relação aos blogs, de certa maneira, também há qualidade literária nos blogs que depois acabou por ajudar. Mas os blogs morreram um bocadinho. Sim, morreram um bocadinho. Eu sei que morreram, mas mas transitaram para a literatura, transitaram para livros. Tudo o que vocês leram em determinada altura na explosão dos blogs. Não, mas por exemplo, eu acho que ela começou como blogger, Ana Cássia Rebelo. Sim, Ana de Amsterdão claro que começou como blog, tinha um blog Ana de Amsterdão, é uma grande escritora. Não é? E saiu em livro. Claro, depois saiu em livro, com o prefácio do João Pedro Como Jorge. o Rogério Casanova, que também o foi Rogério Casanova em livro, também. assim as coisas, não todas, mas algumas das coisas melhores acabaram por... Claro, ainda agora o problema é que isso comercialmente não funcionou. Não, praticamente nenhum deles, praticamente nenhuma das experiências de livros. O próprio Gato Fedorento, que as pessoas não se lembram, mas começou por ser um blog antes de ser um programa, o próprio Gato Fedorento foi editado em livro e com umas vendas, tanto quanto eu me lembro, relativamente modestas. Lembro-me disso, desde do livro dos... Até acho que saiu mais do que um... Não, saiu um. Ou seja, houve um entusiasmo muito circunscrito no tempo em relação aos blogs, que depois não teve propriamente grande consequência ou grande sequência no facto das pessoas aderirem aos livros com textos de blogs. Isso foi tanto que houve ali durante uns anos... Mas para a promoção da literatura ou de livros, a disseminação de que este livro existe ou aquilo... não, isso é importante. Foi importante. Para a disseminação e também para o facto de surgirem pessoas que não têm possibilidades logo de editar um livro, não são conhecidas ou qualquer coisa, e escrevem, não é? Já não se conseguiu fazer esse movimento com as redes sociais. Não há nada a fazer, é isso? É muito mais curto. Só conheço um caso, assim, pelo menos relevante, que é um livro de posts do Facebook do Frederico Lourenço. Acho que é o único, pelo menos de redes sociais, que eu me lembro... O Frederico Lourenço já tem assim a hora que tem... Não é isso, mas quero dizer, um livro que tenha sido publicado com textos das redes sociais, quer dizer, coisas relevantes, não estou a falar da Maria Vieira, estou a falar de coisas com alguma relevância. O Frederico Lourenço publicou... Mas há qualidade literária nas redes sociais? Pois eu não sei, isso é... Mas há muitos livros de papel que parecem redes sociais. Não é, eu também não conheço bem as redes sociais, mas, por exemplo, ainda agora, um livro que surgiu recentemente, Manobras de Guerrilha, do Bruno Vieira Amaral, em que ele reúne alguns textos publicados em blogs, como no blog dele, o Circo de Lama, e que são textos que são pequenos ensaios, não são propriamente posts de 5 linhas, são pequenos ensaios, todos muito interessantes, por exemplo, um sobre fotografias familiares. Este é um livro que eu recomendo, este livro do Bruno, porque, quer dizer, está a qualidade que nós reconhecemos na escrita dele e no modo informado, sem ser com pesada erudição, em que ele vai falando desde o David Bowie ao Fernando Chalana, uma viagem à Índia, outra a Budapeste, e muitos textos que lá estão vieram de blogs. Livros como objeto físico, Pedro Mexia, a expectativa em relação ao digital, a questão dos e-books, como é que a poesia que tem um âmbito muito específico, não tem? Tem, nesse aspecto, tem um âmbito específico em geral, mas nesse tem uma especificidade que é, pelo menos em Portugal, não sei como é que acontece noutros países, se o e-book da edição literária não é bastante minoritário em Portugal, na poesia diria que até residual é dizer demais. Ou seja, as pessoas que leem poesia querem livros em papel. É o grande reduto do papel. Isso claramente. E em geral, a edição de literatura, que também é aquilo que eu acompanho melhor e aquilo de que tenho mais informação, o e-book não teve o impacto em Portugal, ainda não tem, ou não sei se vai ter, do que tem do que tem noutros países. Agora, o livro digital tem, nas suas várias plataformas e formatos, tem muita importância para livros técnicos, digamos assim, em toda a sua extensão. Isso, como é óbvio, hoje em dia há muita gente que para a sua profissão ou para os seus estudos
é através do e-book ou de uma outra forma qualquer de aceder a livros que não no livro físico em papel, é aí que se abastece, é aí que são os seus hábitos. Isso creio que tende a crescer e tende a desmaterializar-se cada vez mais. As pessoas da literatura têm, e até as da poesia em particular, são um bocadinho fetichistas, e são aquelas pessoas que têm aquela conversa às vezes um bocadinho chata, mas não falsa, sobre o cheiro dos livros e não sei o que. E os audiolivros, Pedro Mexia? Os audiolivros, na verdade, eu só conheço como caso de sucesso, encontrará noutros sítios, mas o caso que eu conheço melhor, até porque tenho vários audiolivros ingleses, que têm uma particularidade, que é o sucesso dos audiolivros no Reino Unido tem muito a ver com a quantidade enorme de atores que... Aqui em França não aconteceu mesmo. Exatamente. Quantidade enorme de atores que se disponibilizaram para fazer, e estou a dizer disponibilizaram, porque em alguns casos não estamos a falar só de ler poemas, estamos a falar às vezes de ler romances do Dickens inteiro, não é? E portanto, evidentemente que aí é muito diferente dizer está um livro do Evelyn Waugh em audiolivro e dizer é o Jeremy Irons a ler. Não é? E portanto, aí houve um caso de sucesso. Eu tenho, sobretudo de poesia, tenho vários casos. Em Portugal isso não tem acontecido. Houve suponho que era a presença que tinha aquela coleção de livros de poesia, que tinha um CD com o Luís Miguel Sintra e outras pessoas a ler os poemas. Teve uma fase, acho que correu benzinha a edição, mas não teve continuidade, e na verdade não tem tido muito, o que é um pouco estranho, não tem tido muito sucesso, o que é um pouco estranho, que nós tivemos até, no caso da poesia mais uma vez, onde isso talvez se preste mais, temos até uma tradição forte, desde do Vilaré ao Mário Viegas, etc. Temos até uma relação forte da poesia dita. Sim. A Germana Tanger, que morreu há pouco CDs de poesia foram editados também à altura. Sim. E até dos próprios poetas a ler. Há vários discos do Miguel Torga, o José Gomes Ferreira, etc., a ler os seus próprios poemas. Isso passou um bocadinho... Do Arico Santos, claro. Santos também. Sim, estamos agora, a falar o Pedro referiu ali um ponto que eu acho que é a questão das bibliotecas, mas uma coisa que se passa em Portugal, e isso talvez seja a explicação porque nós acumulamos tantos livros em casa, e o Pedro temos esse problema, depois até por uma pequena história que posso contar, que nós, além de partilharmos uma amizade de há muitos anos, partilhamos também uma pessoa que nos transporta os livros e que nos dá informações sobre a biblioteca um do outro. Exatamente. A sério, um espião. Exatamente. Um espião que diz que o Pedro tem mais livros que eu, mas estão encaixotados. Tu tens mais livros, mas estão encaixotados. Portanto, um livro que esteja encaixotado está morto. Mas o que se passa, portanto, não conta para este campeonato. Mas o que se passa é que, por exemplo, as bibliotecas universitárias nos Estados Unidos é uma luxúria, não é? A Biblioteca de Brown, só para dar uma ideia, da Universidade de Brown, tem todos os livros do Pedro, isso é verdade, era habitual, mas também tem os meus livros, isso é que é estranho, não é? É só para dizer que como é que uma universidade dos Estados Unidos compra tudo. E, atenção, tem departamento de estudos portugueses ou luso-brasileiros, como se chama, mas também, imagino o que é para chegar a ter livros meus, o que é que não deverá ter. E isso, na Biblioteca Nacional, também tem que ser muito... Isso não ocorre, porque os livros demoram a ser tempos a vir à sala de leitura, e nas outras bibliotecas. A lei do depósito legal também não está muito a ser cumprida, penso eu, porque as editoras também já têm tantos problemas, muitas vezes, sobretudo pequenas editoras, e isso acaba por dificultar, sobretudo para estudantes, e não só, o acesso ao livro. O facto de muitas bibliotecas não estarem equipadas com... Não estou aqui a criticar as bibliotecas, como o Pedro disse, funciona muito bem. Agora, nós não temos, sobretudo nas universidades, na chamada não-ficção, nos livros de... bibliotecas muito numerosas, muito vastas, não é? E além de que a edição em português de determinadas áreas é muito limitada. Claro, muitas vezes, dado este universalismo do inglês e o facto das novas gerações já terem um acesso muito grande ao inglês, faz com que livros manuais e outros livros... E mesmo, eu até saúdo muitos editores portugueses porque estarem a editar livros
que não se sabia. Por exemplo, um livro do Steven Pinker, que surgiu cá, aqueles calhamaços, ou aquele livro do Orlando Figes sobre o século da Revolução Russa. Esses livros, muitas vezes as pessoas compram-nos na Amazon em inglês, portanto o público, digamos, imediato e mais tendencial para esse género de livros já o comprava agora, estar a pagar direitos, está para fazer a tradução e tudo, é um trabalho heróico. E há editoras que fazem um verdadeiro serviço público. Estou a pensar, por exemplo, a coleção de textos de filosofia das edições 70. Sim. Há ali livros que não sei quantos exemplares é que podem vender, que são coisas super específicas de filosofia, às vezes de filosofia antiga até. Sim. E aquilo é mesmo porque é mesmo aquela vontade de criar uma biblioteca de clássicos e que tem certamente interesse para os filósofos, para os estudantes de filosofia, mas que não tem público em geral para aquele tipo de livros. E isso é interessante, porque apesar de tudo nós temos um bocadinho a ideia de que algumas pessoas têm uma ideia, melhor dizendo, que os editores são todos mais ou menos mercenários e não é o caso. Há alguns que são, como em qualquer outra área, mas há muitas pessoas que publicam, eu já ouvi muitas vezes na minha vida editores a dizer, eu sei que vou perder dinheiro com isto, mas eu tenho que publicar este livro. Sim. Muitas vezes ouvi esta frase. Não, e vemos, por exemplo, que apostas, dentro do Francisco Valde Relógio d'Água, em clássicos, ele não faz isso por ser mercenário de modo nenhum, mas é uma aposta ganha, porque não são livros de venda imediata, se calhar duram mais que 2 meses, mas estando nas livrarias, as pessoas, Jane Austen, ou as gerações inteiras a voltar lá. Vamos acabar com sugestões de livros, pode ser também um filme ou outra sugestão qualquer. Pedro Mexia. O meu é um dos últimos filmes do Scorsese, co-realizado pelo Scorsese, e que está editado em DVD em Portugal pela Midas, que se chama Uma Discussão com 50 anos, e é sobre os 50 anos da New York Review of Books. Um dos seus fundadores, o Robert Silvers, morreu recentemente, e é um filme cuja tese é que a discussão pública depende muito dos jornais. O facto das pessoas estarem informadas sobre aquilo que acontece, de terem especialistas que sabem muito do assunto, mas que também são claros e escrevem para o leitor, como é o caso de boa parte das pessoas que foram escrevendo durante estes 50 anos na New York Review of Books, é imprescindível para ter uma cultura sadia. E é um hino a esse jornal, a essa publicação, mas também à ideia de espaço público que durante séculos para nós dessa esfera do espaço público fazia parte da imprensa e hoje se calhar não da mesma maneira. António Araújo, que é o rei das sugestões deste programa, porque já fez um programa inteiro com sugestões. Não. Mas pegando no que o Pedro estava a dizer, na New York Review of Books, há um documentário que está na Netflix, não sei se posso fazer essa publicidade, sobre a John Didion, e fala o Bob Silvers, o Robert Silvers, aparece muito, e ela é uma autora uma jornalista, tem uma série e também ensaísta e tudo, tem um livro que eu acho muito interessante, que é do White Album, mas cá tem um livro tremendo chamado O Ano do Pensamento Mágico, que é um livro, digamos, devastador, mas que as pessoas, quanto a mim, deviam ler, porque é um belo livro. E esse documentário sobre a Joan Didion e como é que funciona, mostra-se um bocadinho como é que funciona, não como no do Scorsese, mas como é que funciona a New York Review of Books. Do ponto de vista de sugestões nacionais, eu faria talvez uma mais antiga, um livro que li há pouco tempo, do Valério Romão, da Abismo, o da Joana. Ele tem outros, o Autismo, e agora tem um mais recente. É um grande escritor português e também outro grande nome, ainda que jovem, da nossa literatura e das nossas letras, do Bruno Vieira Amaral, Manobras de Guerrilha, da Quetzal, também é um livro. Obrigado, António. Obrigado, Pedro Mexia. Da Capa à Contra Capa fica por aqui. Um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Sempre ao sábado, às 9h30 da manhã. Pode ouvir de novo em podcast, nas plataformas digitais habituais. Também em rr.sap.pt. Tentamos conhecer melhor Portugal, os portugueses, debater várias matérias da sociedade, como sempre acompanhados pela música de Mário Laginha, autor deste genérico. Eu sou José Pedro Frazão, produção deste programa de Ana Marta Domingos, com o apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana.